Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais Diário da Crise número 61. Hoje, dia 11 de junho de 2021, 19 horas e 10 minutos. Tenho uma grande honra de receber aqui a professora Virginia Fontes, uma grande pesquisadora que já formou pesquisadores dos mais diversos, além de todo o grande trabalho que desenvolve no campo da economia, da crítica da economia política, e além de tudo é minha amiga. Então, assim, é uma honra enorme receber a professora Virginia Fontes. Enquanto isso, vou dar uma boa noite para a Virginia, eu vou dando aqui, porque a gente vai falando aqui, o pessoal de todo lugar, tá, Virginia? Aqui é o pessoal acadêmico, mas também gente não acadêmico. Então, do Epoca Chuí, do Marcão aqui de Londrina, ao pessoal de Campina Grande, ao pessoal Coisa de boa, Curitiba. Eduardo. É uma satisfação enorme estar aqui, né? E você já disse tudo, né? Nós somos realmente amigos já há bastante tempo, eu acho que desde a primeira vez que a gente se encontrou, e garrou na conversa, nos encontros, a gente fica debatendo até tarde. Se deixar, a gente vai, né? Eu ligo para você, né, Virginia, quando vê que está 3 horas no telefone, meu Deus, Virginia, Eduardo, eu preciso falar com o meu neto, Eduardo, deixa eu sair aqui. Mas eu vou começar, Virginia, aí Ana Paula aqui está dizendo, adoro essa dupla, Costa Pinto e Virginia Fontes, o pessoal de Itabuna, Bahia, lá próximo de onde meu pai mora, no interior da Bahia, que em Bicuí, o pessoal de Rio Branco, realmente o pessoal do Epoca Chuí, fazendo essa discussão aqui do Diário, Virginia. E eu vou lembrar, antes da gente começar as questões e perguntas, eu vou me lembrar até a gente já tinha se encontrado, mas um dos primeiros encontros que a gente conversou sobre a crise brasileira em 2015. A gente estava numa banca de doutorado, né, lá na UF, nós dois fazíamos parte da banca e saímos para almoçar. E fomos conversando, eu lembro dessa cena ali na UF, fomos conversar num restaurante ali logo da entrada da UF, e eu e você martelando e dizendo assim, olha, em todo mundo uma parte dizendo, essa crise é o PSDB, a burguesia está articulada, está tudo armado. E eu me lembro muito bem que você fez uma metáfora que foi maravilhosa e em parte ali também da nossa conversa me despertou muito para levantar as hipóteses que hoje eu já defino há quase 5 anos para entender o Brasil. Eu lembro que foi a metáfora da bola de neve. Conta para o pessoal um pouco essa história, não sei se você está lembrado de 2015, mas qual foi nossa conversa lá em 15 ainda, antes do golpe, antes do Bolsonaro, antes de tudo que a gente viu para frente. Mas relembra aí um pouco da nossa conversa para quem nos assiste, Virginia. Oi, Dudu. Eu não tenho certeza se eu lembro exatamente da data da conversa, porque nós fizemos muitas, né? Muitas. Mas a metáfora da bola de neve acabou sendo uma metáfora fundamental para eu compreender o movimento, que é o movimento da avalanche, em que o que vinha acontecendo já em 2015 e ficou mais evidente depois do golpe é de que todos os setores das classes dominantes estavam brigando uns com os outros. E naquele momento, 2015, era um momento de cabeçadas. Ainda, o que eu chamei, eles estavam batendo cabeça uns com os outros, em boa medida provocada pelo aumento da importância da Lava Jato, que já em 2015 e 2016 ganha uma enorme relevância, uma centralidade enorme e vai para todos os lados, né? Porque aquele processo da Lava Jato, no começo, ele ataca não só o PT, ele ataca uma parte da mega burguesia, ataca uma parte, vai acabar atingindo, né? Não é que ele ataca, ele atinge uma parte importante da representação parlamentar da própria direita. O caso do Eduardo Cunha é talvez o mais evidente, depois é o caso do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que era quadro de direção da direita, não era um quadro de esquerda, longe disso. E essa situação em que todos atacavam de alguma forma por todos os lados se assemelhou de maneira mais nítida como a bola de neve com o impeachment, quando finalmente se encontrou um ponto de contato para forças
que estavam, naquele momento, disputando entre elas, e continuaram, aliás, disputando depois, né? Que foi a retirada total de todos os direitos da classe trabalhadora, que foi o ataque à classe trabalhadora. Agora, se a metáfora da bola de neve já estava inventada antes do golpe, o golpe é o momento em que essa bola de neve é disparada. O golpe de 2016 é quando o único ponto de acordo, que é destroçar a classe trabalhadora, ele não tem direção, ele não tem quem dirija, para ser bem precisa, porque ele tem uma direção. Quando você está numa montanha que joga uma bola de neve, uma bola de neve, ela vai para um lado ou para o outro. Então, para o lado que ela ia, eles sabem para onde vai. Mas não tem nenhuma pilotagem, nenhum controle da extensão, do dano, do que isso vai causar, e nós ainda estamos na consequência dessa avalanche, né? A gente tem entre 2015, mas especialmente 2016, entre as grandes manifestações de 2015, o golpe de 2016, a gente tem que... não tem saída para esses grupos díspares de empresários, porque entraram nessa, né, de empresários, de parlamentares, do judiciário, que entraram nessa avalanche, não tem como frear ou voltar atrás. Não tem como refazer o percurso. E essa é a tragédia que a gente está vivendo. Eles só têm como horizonte ir para frente. Vamos ver se conseguimos, né, derreter essa avalanche, porque é o que precisamos fazer, terminar com o mandato de Bolsonaro e de Mourão e simplesmente reconstruir ou construir outra coisa para além disso que foi colocado. Mas a metáfora é exatamente essa, e a bateção de cabeça, a solução da bateção de cabeça pelo golpe foi a coisa mais dramática que a gente... Eu nunca imaginei viver uma situação dessa, né, Dudu? Sim, é muito impressionante isso, Virginia, porque a minha percepção, e aí não sei o que você acha, mas é como uma parte da burguesia perde sobre o efeito, a Mega, como você bem falou, sobre o próprio efeito da avalanche, porque ela vai ser pega pela avalanche. Ao mesmo tempo, uma parte dessa burguesia joga mais neve na avalanche, joga mais efeito na avalanche, porque ela quer destruir a institucionalidade para reconfigurar o capitalismo brasileiro, para aumentar as lucratividades e aumentar o seu poder de repressão. Isso é que mais me impressiona, porque você destrói achando que depois vai conseguir reconstruir tudo dentro do seu padrão, e você destrói uma institucionalidade e acha que é possível recompor aquela institucionalidade a partir de interesses particulares e corporativos. Eu queria te ouvir, porque eu acho que esse é um golpe com uma característica muito diferente do que em outras configurações anteriores. Claro, claro. E essa questão de que parte da burguesia perde, outra parte ganha, quem está disputando? Bom, eu fiz uma hipótese que eu acho até que já foi publicada em algum desses artigos que a gente vai publicando, de que o ataque da Lava Jato, para conseguir pegar o cerne, né, para ela conseguir se instaurar, lógico que o ataque da Lava Jato tem o apoio dos Estados Unidos, mas o golpe não foi dado pelos Estados Unidos, o golpe foi dado pelas burguesias instaladas aqui, e, portanto, consideradas pela lei como burguesias brasileiras, quer elas sejam nativas ou não. Então, uma parte das burguesias, como a investigação foi direto na Petrobras, pegou um dos maiores megagrupos brasileiros, que era a Odebrecht, e que se comportava como se comporta o conjunto da mega-burguesia internacional, comprando tudo e todos. Não é só ela que compra tudo e todos, mas ela foi a bola da vez. Junto com ela foram atingidas outros grupos, né, como algumas construtoras. Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, OAS. Foram atingidas, mas não na mesma escala.
O que é interessante observar, se a gente vê o jogo intraburguês, é que o ataque ficou concentrado numa parcela da mega-burguesia, não em toda. Eu diria que a mega-burguesia brasileira deve estar em torno de umas 100 empresas, e o que não quer dizer 100 pessoas, Sim. são mais pessoas do que as 100 empresas. Tem grupos econômicos, né, Virgínia? Para quem não, para quem nos escuta, uns 100 grupos, e essas empresas, elas controlam uns 5 mil CNPJs, ou seja, elas controlam umas 5 mil empresas, só para os nossos... E normalmente, né, Virgínia, normalmente são os que aparecem na lista Forbes dos bilionários, são os donos, proprietários dessas 100 grandes grupos econômicos. Normalmente tem uma conexão. Mega, que vai variando, né? Porque, na verdade, eles são proprietários das holdings proprietárias, né? E eles têm participação direta ou indireta nesses 5 mil CNPJs aí que você mencionou. E esse é um problema do capitalismo contemporâneo. Mas o que é interessante é que, por exemplo, a Fiesp, lá em 2015, né, que fez aquele papel do pato absolutamente ridículo, um papel vergonhoso, quem a Fiesp estava liderando? Que burguesia era aquela que a Fiesp liderava? Na minha hipótese, era uma burguesia grande e média, e não a mega. A mega ficou atemorizada com o que vinha acontecendo, e quieta. A mega estava no braço direito da Dilma, com Gerdau, porque Gerdau é mega. Embora alguns desses grupos tenham também pé na extrema-direita, mas depois talvez a gente volte. A gente conversa. Volte a isso. Então, só fazer um comentário, Virgínia, reforçando o que você falou. Deixa eu só terminar o raciocínio, Dudu. Tá. Então, essa média e grande burguesia reunida na Fiesp, que não é só paulistana, nem paulista, a Fiesp acaba expressando uma série de outras, de burguesias de outros estados, essa daí queria ter os mesmos recursos do que a mega. E, portanto, ela fala em nome de democracia somente para as burguesias. Elas querem que os acionistas menores tivessem os acessos aos recursos do BNDES, os acessos aos recursos... É isso que elas reivindicam explicitamente. E, portanto, vão aterrorizar as mega, porque as mega começam a correr o risco de desmancharem frente a essa pressão e vão aderir. Então, o conjunto das burguesias brasileiras, média para grande e as megas burguesias, não teve nenhum projeto nacional. E o que fez foi juntar com um único projeto, que é escalpelar a massa da população brasileira e extorquir o máximo possível no mínimo de tempo. E extorquir tanto, você fala muito do Butim, né? Extorquir tanto do fundo público, que já extorquiam antes, mas era direcionado politicamente, agora, de alguma maneira, a partir de 2016, abre a caixa de Pandora para todo mundo, extorquir para todos os lados do fundo público, e extorquir principalmente as questões da exploração, tanto da força de trabalho quanto da natureza. Os grupos do agronegócio ligados ao Naban Garcia, por exemplo, não são a mega burguesia agro do agronegócio. São, embora o Naban Garcia seja um grande da área do agro, mas os grupos que ele pilota são os grupos de limpa-trilho, é gente que vai na frente para devastar tudo que aparece e atrás vem a grande propriedade que vai expropriar esses caras. É o mesmo processo que foi feito com a colonização do Mato Grosso, colonização de todo o oeste brasileiro, né? Que vem desde Santa Catarina e vai subir até o Acre, ou as investidas para o centro-norte, que vão fazer exatamente o mesmo processo. Você
a população está premida por necessidade, é empurrada para aqueles espaços, ela vai fazer qualquer tipo de atuação, ela tem pouca escolha, é dado um sinal verde, inclusive um sinal verde da capangagem, então eles vão fazer a grilagem, o ataque, vão para as terras indígenas, vão encher de veneno os rios indígenas, vão atacar os ribeirinhos, vão atacar os poceiros, vão atacar todo mundo, e atrás deles vem a grande propriedade. O que não deixa de ser interessante, Dudu, só para concluir o raciocínio, é que exatamente essa média burguesia e parcela dessa grande que apoia o Bolsonaro é a que mais está penalizada agora no governo Bolsonaro. É a que vem fechando as portas, a pequena e a média, é a que vem fechando as portas, é a que não consegue sustentar a situação sob a pandemia, e a gente já tem números recordes, né, de fechamento de empresas e de cancelamento de CNPJ, e boa parte dessa que estava lá fazendo manifestação, o pato. Agora eles entenderam quem paga o pato. Eles queriam colocar todo o preço do pato na classe trabalhadora. Porém, não há nenhum acerto solidário intraburguês, embora tenha defesa, exista uma defesa ferrenha dos princípios do capital, mas não há solidariedade intraburguesa. Vivendo e aprendendo, eles já deviam saber, porque em 64 aconteceu a mesma coisa, né? Entre 64 e 67 foi feita uma recessão dita controlada, que varreu uma parte enorme de empresas que tinham apoiado o golpe em prol de um processo de centralização e concentração de capitais que foi brutal, que a gente está assistindo agora, novamente na pandemia. Eu queria chamar a atenção, Virginia, nesse ponto que você ressaltou, porque realmente, se a gente volta em novembro de 2015, tem um editorial do Jornal Nacional e tem também entrevista do Trabuco à época, que era o presidente do Bradesco, falando que não era o momento de impeachment, inclusive com reuniões do dono da Globo, com senadores do PT, dizendo que a Dilma ficava até o final do mandato. E é impressionante que, na verdade, a mega burguesia só vai entrar, e aqui acho que é importante isso, quando o Temer vai se tornar uma alternativa com custo não tão grande e, ao mesmo tempo, vendendo a ponte para o futuro, que é esse ajuste. E acho que é importante isso, sim, uma preocupação com a Lava Jato, porque em alguns momentos, quando os procuradores ameaçaram para o setor financeiro, né, o Banco Central mandou a normativa dizendo que isso tinha risco financeiro, isso poderia causar um problema sistêmico e retirou tudo isso dessa história. Então, eu acho que o ponto que você levantou, sim, você não tinha um controle, é evidente que como a gente, pelo menos, tem falado muito aqui, esse vírus foi jogado, essa bactéria foi jogada pelos Estados Unidos na mão da Lava Jato, e ele foi retroalimentado pelas forças internas. Porque se não tivesse, por exemplo, a ideia de reestruturação dessa mega burguesia ou dessa média burguesia querendo esses interesses, você não teria a Lava Jato ganhando o espaço como ganhou. Aí é nesse sentido que ela foi alimentada. Diga, Virginia. Dudu, acho que aí tem muita coisa para a gente pensar, muita coisa que precisa ser investigada e documentada, mas muita mesmo. Você tem razão, a mega burguesia não estava para o golpe, ela entra quando não tem mais opção, ela não tem mais como ficar sozinha. Mas tem duas coisas que eu acho importantes. O vírus dos Estados Unidos não está só lá fora, está aqui dentro. Eu insisto muito que a burguesia brasileira é a principal aliada do imperialismo de qualquer procedência, em especial dos Estados Unidos. Isso, quem mostra o caminho é o Florestan Fernandes, que mostra, quando ele pensa a formação das burguesias brasileiras, eu acho que isso é bastante importante. O segundo, tem algumas questões que eu acho que são importantes, que são muito delicadas para trabalhar. O segundo é o problema da corrupção, que é um problema real. A corrupção não é um problema fictício. Acontece que a corrupção fundamental
que domina o conjunto do capitalismo contemporâneo é dupla. Quanto maior o capital, menos imposto paga e escorrega pela lei nos espaços nacionais e internacionais completamente através de paraísos fiscais, dupla papelada, a própria Vale, que é uma multibrasileira, tem sede na Suíça. A Suíça vira a maior exportadora de minério. A Suíça nunca nem viu uma mina de minério, não tem nem porto. E se torna a maior exportadora de minério, porque, para fazer o que eles chamam de melhoria fiscal, eles localizam as sedes em diversos lugares. Então, esse é o primeiro elemento da corrupção. E a segunda é a compra e venda dos partidos políticos, feitas abertamente pela burguesia. E aí a gente entra num segundo patamar, que é o patamar que eu estudo mais, que é o patamar das formas políticas organizativas burguesas que não são necessariamente partidos políticos oficiais, né? Então, portanto, a gente não pode analisar a burguesia só a partir das empresas ou da propriedade. A gente precisa disso, mas não só. A gente precisa também entender as formas de organização para a dominação de classes que a burguesia vem realizando, no caso brasileiro, principalmente a partir de 1990. Virgínia, explica para quem está nos assistindo o que são esses aparelhos privados hegemônicos. Acho que a Virgínia trouxe um ponto importante, que é o seguinte: olhar apenas a taxa de lucro ou o aumento da propriedade é um elemento importante para entender as formas de dominação, mas ele tem que incorporar as dimensões políticas e ideológicas. As dimensões políticas e ideológicas estão associadas a como as classes dominantes conseguem levar os seus valores, as suas visões de mundo para o conjunto da sociedade, parecendo que é naturalizado, ou seja, é uma forma de organização e dominação política, e isso, a professora Virgínia domina isso como ninguém, essa discussão que vem do Gramsci de aparelhos. Então, passa um panorama para as pessoas entenderem e dá alguns exemplos para quem está nos assistindo, que não é acadêmico, Virgínia, para entender que isso é uma forma importante de dominação do capitalismo, uma das mais centrais, inclusive, para a manutenção do poder dos setores dominantes. Tá certo. Bom, eu vou falar um pouquinho mais longo, tá, Dudu? Aí você sem problema, sem problema. Se for o caso. É muito importante a gente lembrar que a reprodução ampliada do capital, né, que a gente estuda na crítica da economia política, é uma reprodução cega. Ela não tem um plano de longo curso. O curso dela é mais ou menos o imediato, e ela precisa fazer a acumulação ampliada do capital é alguma coisa que ocorre em meio à concorrência e tem um caráter bastante anárquico. E que frente às lutas populares e às lutas das classes trabalhadoras, digamos que alguma coisa começa a se modificar no comportamento burguês, vamos dizer, mesmo no cenário internacional. A gente pode colocar dois momentos importantes, um é a Comuna de Paris e o outro é a Revolução Russa de 1917. Porque, é claro, ainda antes de entrar nos aparelhos privados de hegemonia, o Estado é o ponto de unificação das classes dominantes. Não vamos esquecer disso. Não, a gente não pode deixar o Estado do lado de fora, porque ele tem um papel importantíssimo como um espaço social que reverbera a necessidade, agora colocada como coletiva, da reprodução da acumulação ampliada de capital. Porque ela significa os impostos, ela significa manter alguns serviços, fazer outros públicos, estou falando, etc., e ela significa manter todo o conjunto da coerção, judiciário, polícia... regular o preço da força de trabalho, né, Virgínia, que é fundamental. Eventualmente regular o preço da força de trabalho, ou sair dessa regulação, sim, porque, de novo, o ponto de unificação é o ponto da reprodução de conjunto, e não o ponto de um capital, nem que seja o mais mega dos capitais,
Quer dizer, o Estado precisa dar conta da reprodução de conjunto da forma de ser adequada para o capital. Então, frente à Revolução Russa, digamos, há um pânico burguês, realmente um pânico burguês. E várias experiências vão ser tentadas, a gente vai ter uma série de crises, etc., vão curto-circuitar. A Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial, uma grande surpresa para o conjunto dos capitalistas, porque ninguém esperava que a União Soviética saísse vitoriosa junto com os Estados Unidos. Isso não estava no script. E, portanto, o que já era apavorante em 17 se torna ainda mais preocupante em 45. E, a partir daí, a gente vai assistir um bloco de dois movimentos que aparentemente são desconectados, mas que, a meu juízo, são bem conectados. O primeiro é a expansão de formas associativas burguesas legalizadas no cenário internacional, para concertação internacional intraburguesa e acertos nacionais com essas concertações internacionais. Vamos pegar um exemplo, nada disso nasce em 45, mas vamos pegar um exemplo aqui para o caso brasileiro, Câmara Americana de Comércio, AmCham Brasil. AmCham Brasil está aqui, eu acho que desde o início do século XX. Ela é uma entidade empresarial americana sem fins lucrativos, não é uma empresa. É uma entidade associativa que tem um braço brasileiro que mescla empresários brasileiros e empresários estadunidenses. Só para dar... E ela é, aliás, politicamente extremamente ativa. Foi ativa no golpe de 64 e segue ativa. Segue extremamente ativa. Ela, inclusive, educa as burguesias brasileiras para se comportarem como burguesias brasileiras. Então, primeiro exemplo, AmCham é um aparelho privado de hegemonia, não é uma empresa, é um aparelho privado de hegemonia que organiza burguesias numa escala que já não é mais setorial, é intersetorial, é o conjunto das burguesias de um país que pretende se associar com o conjunto das burguesias, ou pelo menos com aquelas que lhes interessa, de outro país. Esse é um tipo de aparelho privado de hegemonia. Vamos pegar outro que todo mundo conhece, que são os setoriais. Associação Brasileira da Indústria Química, Associação Brasileira da Indústria de Base, Associação Brasileira disso, daquilo ou daquilo outro. Essas associações... Oi? Antes de entrar nessa do setorial, me veio à mente aqui que eu acho importante, é como esse aparelho privado hegemônico, ao mesmo tempo, tem uma dimensão de trazer a questão da burguesia na organização do espaço nacional, como também instrumento do imperialismo norte-americano na condução do nacional, né? Acho que queria te ouvir só mais um pouquinho sobre isso antes de entrar no setorial, porque acho que você tem um livro, seu livro exatamente faz toda a discussão sobre imperialismo. Eu sei que eu estou abrindo muito, mas a gente volta, Vini, não se preocupa não. Tudo bem, eu só ia mostrar, porque eu volto para esse ponto. Mas pode seguir, então, desculpa, então, segue. Do imperialismo, mas só porque eu dei o exemplo, você tinha pedido antes para dar os exemplos, e eu quero dar alguns exemplos de APHs, porque eles têm funções diferentes. Os setoriais têm outro desenho, e tem alguns que são intersetoriais e internacionais, mas que já regrupam grandes áreas da economia e da vida, como a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, por exemplo. Tudo isso é entidades sem fins lucrativos. Agora, onde a gente precisa ter um olho muito atento, além desses, são os aparelhos voltados para os setores populares, para impedir que esses setores possam se organizar de fato autonomamente para as suas próprias reivindicações particulares, em especial feminismo, racismo, acesso à terra, questão ambiental e sindicalismo. Mas, e agora vamos voltar para o imperialismo. A conexão desses diversos tipos de aparelhos privados de hegemonia nos espaços nacionais e no espaço internacional é bastante interessante, porque esse tipo de entidade pode operar ou pode se nacionalizar em outro país,
caso da Anshan Brasil, por exemplo, pode criar um braço no país e ela não é nem governo, nem a empresa. Então, ela se apresenta como uma entidade que paira acima do bem e do mal. E uma boa parte da intelectualidade caiu nessa esparrela, que é a esparrela do conceito de sociedade civil de cunho liberal, que considera que a sociedade civil não é nem Estado, nem mercado. Flutua no limbo de não sei o quê, no limbo da comunicação, como queria o Habermas, que finalmente descobriu que não fez alguma coisa tão boa assim, mas não chegou a fazer uma autocrítica substantiva. Então, a gente tem esses aparelhos têm muito mais facilidade de circular internacionalmente, de montar cursos, de montar formação de quadros, de montar formação de pessoal, quer dizer, formação de mão de obra, de desenhar políticas, de definir e desenhar políticas, porque os próprios aparelhos privados de hegemonia contam com escritórios de advocacia prontos para formular sob o desenho legal as reivindicações daqueles grupos, seja para os seus interesses imediatos econômicos, seja para os seus interesses sociais, seja para o interesse de grandes esferas das classes dominantes, no sentido de adequar, de conformar a massa da população aos interesses capitalistas. O Gramsci, aliás, o Marx já diz isso, o Marx já diz, o Engels, o Lenin, mas o Gramsci vai dizer com muita clareza que as classes dominantes precisam configurar o ambiente biopsíquico, né? Não é imaterial da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não a sua consciência não está solta no mundo, ela está imersa nas condições de trabalho e de vida, e de sociabilidade, portanto. Então, a expansão dessa malha de aparelhos privados de hegemonia, principalmente a partir dos anos 70, mas ela vai dar um salto, vai dar uma explosão a partir dos anos 90, logo depois da queda do Muro de Berlim, não por acaso. São dois momentos de explosão, após 68 e após a queda do muro, quando se tratava de impedir que voltasse a ter qualquer coisa como algum movimento popular centrado no enfrentamento ao capital. Então, a gente tem as sequências de organizações internacionais de aparelhos privados de hegemonia burgueses são muito impressionantes. Eles são garantidos pela ONU e vão ser um instrumento de ajuste intraburguês no cenário internacional, acertos de conta também, porque também tem briga aí, né? Acertos e acertos de conta nos espaços nacionais com as respectivas associações internacionais. E são muitas. Vamos lembrar alguns dos escândalos, assim, das coisas mais conhecidas. A Trilateral. A Trilateral foi construída na década de 70 para enfrentar a Tricontinental, que era uma proposta do final da década de 50 e dos anos 60, do famoso mundo não alinhado, né, do terceiro mundo, da construção de políticas internacionais coligadas. Aí você tinha estados participando. A trilateral não tem Estado, só tem burguesia. Uma entidade sem fins lucrativos reunindo Europa, Estados Unidos e Japão. Um dos alvos da trilateral é o quê? Castrar a democracia. A democracia colocava e coloca problema para as burguesias. A democracia é um problema para as burguesias. E, portanto, mas a gente sabe que o que ela chama de democracia, a gente não pode aceitar como democracia. O que ela chama de democracia é que o mercado de compra e venda de partidos e de candidatos seja livre. Quem tiver mais, oferta o mais e leva. O problema é que eles fizeram isso e, mesmo assim, entraram pelo cano, né? Você trouxe um ponto que eu queria, inclusive, seguir nessa trilha, mas depois a gente volta, mas que tem completamente a ver com isso,
Antes de você até responder a questão que eu te interrompi, no final você estava falando sobre também o quanto os aparelhos privados hegemônicos e várias temáticas, elas dificultam a questão da forma como a luta de classe se expressa em cada território. E você citou a discussão da questão racial, de gênero, todas essas questões identitárias, e aqui, novamente, não é que a gente não está achando fundamental essas discussões da questão, no caso brasileiro, da questão racial, da questão da mulher, mas, em certa medida, e você comentou isso, como é que você enxerga essas instituições a partir dessa coisa de pairar acima, a partir de dimensões identitárias e negando, ou não é negando, fazendo como não se existisse as questões das classes, das desigualdades numa ordem capitalista? Bom, primeiro eu vou implicar um pouquinho com você. Eu não gosto muito do termo identitário. Eu acho que ele é um termo, primeiro, que não tem nada a ver com a tradição da análise crítica do marxismo. Ele é um termo cunhado para agir de forma depreciativa com movimentos que têm uma causa central. Ora, sindicato não é identitário? O que é sindicato? Sindicato é uma defesa de interesses corporativos, de uma categoria. Se as lutas, a classe trabalhadora não se torna classe em luta contra o capital, a não ser superando os seus limites corporativos. É bem importante a gente ter isso claro. Então, é óbvio que sindicato é importantíssimo, e não à toa, a primeira atuação dos APHs empresariais é para bombardear sindicato. Então, isso não difere das outras. E bombardear sindicato, como é que eles faziam? Convidando os sindicatos para acordos com os patrões, para os eventos patronais de decisão política, em que eles convidavam lideranças de centrais sindicais para participar de reuniões nos grandes hotéis, dos jantares com os grandes vinhos, etc., e onde você inverte a estrutura demográfica. As centrais sindicais, que representam milhões de pessoas, se tornam 4 pessoinhas num jantar em que há 80 representantes empresariais. Isso, aliás, foi feito no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Lula, oficialmente, né? Em que, desde a primeira composição, que foi a composição que teve mais sindicato, mais de 50% dos integrantes eram empresários. Então, se o Lula é eleito com uma maioria de votos da classe trabalhadora, e o conselho que ele monta tem a maioria dos votos dos empresários. Então, essa é uma inversão instantânea e imediata que se apresenta em nome democrático. Então, vamos voltar. Foi importante você ter feito essa discussão. Acho importante isso, Virginia. Colocar. Vamos voltar aqui para o identitário. Então, eu poderia chamar isso, que alguns chamam de identitário, eu poderia chamar de sindical, mentalidade sindicalista. Ou poderia chamar de mentalidade corporativista. Corporativista, tá. Acho que o termo seria melhor, corporativismo. Mais próximo do Gramsci. Então, o fato de que toda a argumentação marxista, e que todo o marxismo, na verdade, tenha tido uma enorme preocupação com as questões de gênero e com as questões de raça, tenha sido antirracista, tenha sido a favor da igualdade das mulheres, e é concretamente verdade historicamente, não significa que a gente tenha conseguido integrar, teoricamente, esse conjunto de lutas como lutas de enfrentamento ao capital. Mas eu acho que a pista ainda está no Marx. Então, portanto, eu tenho certeza que a pista para a gente entender isso está no Marx. Olha bem, quando um grupo feminista
é mais ou menos capturado por um projeto financiado por um aparelho privado de hegemonia. Vamos pegar o exemplo Fundação Ford, para pegar uma americana, ou pegar algo. Eu não estou aqui com do Magazine Luiza, lá, que é não sei o que lá das mulheres, que, aliás, é financiado. A Luiza Trajano tentou se afastar, né, do Bolsonaro, mas o seu aparelho privado de hegemonia voltado para mulheres é financiado pelo Salim Matar, cujo nome já é bastante indicativo, que foi um dos aliados de primeira hora do Jair Bolsonaro. E é um aparelho para empoderar mulheres. O que isso significa? Para filtrar algumas mulheres, capturar algumas mulheres, que, segundo eles, são as meritosas, são as que têm mérito, e colocá-las em situação, seja de direção de outras mulheres, seja de exemplo, né, de exemplo e de quadro político, para retornar ao ambiente da luta, agora com outra cabeça, com uma cabeça empresarial. Bom, do mesmo modo que a gente não culpa a classe trabalhadora porque aceitou um aumento vagabundo de salário e abriu mão do foco principal da luta, você não pode criticar os sujeitos sociais. A gente tem de ter claro que nós estamos tratando de uma relação social, e essa relação é uma relação de poder, e que essa relação de poder é objetiva e subjetiva. Ela não é só alguma coisa, aquilo, ela não ocorre no vazio. Tá, a gente tem de ter claro que a formação e a educação do conjunto das classes trabalhadoras é uma tarefa longa, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que avança muito rápido quando a luta vem. E a gente sabe disso. E, de alguma maneira, a atuação burguesa vem sendo tentar impedir que a luta venha. E, se vierem, venham enquadradas dentro do seu discurso, que é um discurso de adequação, de formação para o empreendedorismo, para a meritocracia, que é assim mesmo, que não tem alternativa, isso é a natureza humana, e por aí vai. Então, quando a gente pensa raça, gênero, classe, a classe é composta por gênero e raça. E, portanto, se as classes são compostas por raça e gênero, são todas lutas que só podem ter saída enfrentando o capital. E o tempo todo o capital vai estar tentando dizer que não tem saída e que, portanto, é melhor que alguns se tornem aderidos ao capital, para esses, pelo menos, vão sair da situação catastrófica. Isso é uma relação de forças em luta. Eu diria que, pelo avesso, né, olhando para o que a burguesia faz, a gente vê claramente que as lutas de raça e de gênero são lutas de classe. Tá, sim, entendi o ponto que você levantou, Virginia. São instrumentos fundamentais de como você utiliza os aparelhos privados hegemônicos, inclusive criando cunhas e separando a percepção desses segmentos trabalhadores que tem todas essas dimensões ao mesmo tempo, que, como você falou, de gênero, de raça, de nacionalidade, como você vai criando cunhas de separação para, inclusive, tornando lutas parciais. E aí você... Igual, assim, se a gente parar para pensar, são lutas, todos são trabalhadores. Nós temos um problema adicional, né, Dudu, que é a reconfiguração das classes trabalhadoras que está em curso. Isso, que é um problema mundial, inclusive, né? Lógico. Então, essa reconfiguração é um desafio enorme, e a gente não pode partir com uma leitura sectária sobre o que é a classe trabalhadora contemporânea. A gente vai ter, justamente porque a gente tem uma base teórica, um chão teórico, poxa, quem tem Marx, Engels, Lenin, Lukács,
Gramsci, Rosa Luxemburgo, Trotsky, quem tem esses autores não tem o direito de ser sectário, tem a exigência de analisar a fundo as condições nas quais a gente vive. Essa reconfiguração ela traz uma sequência de dificuldades para a gente, que é massas de trabalhadores subordinados ao capital, mas que não estão mais colocados na disciplina fabril, que é aquela disciplina militar, que o cara vai ali para dentro e tem a jornada demarcada, etc. Então, uma parcela crescente da classe trabalhadora no mundo atua para o capital, não vê que atua para o capital, pensa que atua para si mesmo, uma parte nem vê que atua para o capital, e não está mais reunida, e, portanto, não tem essa convivência, esse espaço de experiência, que era o espaço da experiência operária por excelência, que acontecia principalmente até os anos 70, porque isso aí, essa mudança vai acontecer principalmente a partir dos anos 70 e 80. Então, eu estou vendo que aqui tem vários comentários dizendo que a questão central é de classe. A questão central é de classe, mas a classe não é alguma coisa congelada na nossa cabeça. A classe é um processo de fazer-se, como dizia o Thompson. A classe, nós hoje vivemos uma sociedade em que talvez 85% da população do planeta seja classe trabalhadora, com ocupações as mais díspares, formas de vivenciar, de sociabilidade, as mais diversas. E a suposição de que a classe trabalhadora está naqueles sindicatos que existem é uma suposição que não enfrenta o mundo real, que enfrenta só um pedaço corporativo. E aí, né, Virginia? Claro que é. Hein, Virginia? Ainda bem. Não, que é um ponto importante que eu queria chamar a atenção, que você trouxe na coisa do engessamento do conceito de classe. O próprio Luiz Felipe falou da questão central. Antes, no comentário, ele tinha achado perfeita a sua colocação, tá, Virginia? Só para comentar, porque o Luiz Felipe tinha falado antes. E é um ponto que eu acho que é importante, porque se você fica preso à análise do conceito, vamos dizer assim, sem olhar o método, mas olhando historicamente, olhando definido historicamente, qual era o conceito da classe revolucionária, dado que era questão fabril no Marx, a gente terá, quem fica preso isso, terá muita dificuldade de conseguir ampliar o conceito de classe. E mais ainda, que eu queria te ouvir. Isso, mas eu queria te ouvir sobre isso, que além de tudo, é pensar a classe trabalhadora enquanto unidade, mas ao mesmo também como interesses muito diversos, dada essa reconfiguração do processo produtivo. Sem essa percepção, e aí muita gente ainda acha, não, se olhar separado, olhar os movimentos, tá dividindo o movimento. Essa é uma coisa clássica lá dos anos 70 e 60, mas que permanece muito vivo para olhar o que é a classe trabalhadora, e aí colocando ainda mais uma coisa, mas assim, a classe trabalhadora no mundo, e mais ainda, a classe trabalhadora em cada formação social, porque tem ainda especificidades. Eu queria te ouvir, porque acho que esse elemento, você já falou, mas acho que é bem importante para pensar classes e as formas de luta. Bom, antes eu só vou terminar a questão de raça e gênero, porque só tem um ponto fundamental faltando, que é o seguinte. Bom, vale ler o Mesaros, o Para Além do Capital, onde ele mostra que as grandes lutas do período contemporâneo, em especial a questão ambiental e a questão de gênero, não tem saída no capital. E eu acrescento aqui, a questão do racismo também não tem saída, o enfrentamento ao racismo não tem saída enquanto houver capital, porque a desigualdade do valor da força de trabalho trazida pelas formas de opressão é muito conveniente, e, portanto, elas são sempre reestimuladas, apesar da boa vontade da cabeça do capitalista. Ele pode ter uma cabeça muito aberta, mas na hora de pagar menos para a mulher negra, vai pagar, na hora de pagar menos para a mulher, vai pagar, na hora de brecar a igualdade da mulher, vai brecar, porque ele não tem outra opção para faturar mais. Então, acho que essa é uma questão importante. Agora, peraí, Dudu, me perdi, porque eu queria terminar, por isso que eu queria dizer, essas lutas, sendo coerentes, elas são anticapitalistas.
Sim, não, que você trouxe foi dos movimentos sociais, né? Dos anos 60, e aí